que eu devo fazer para ser salvo? Na Bíblia, algumas pessoas fizeram esse questionamento. Quando Pedro, em Atos 2, contou para uma multidão que eles eram responsáveis pela morte de Jesus, cada pessoa ali ficou tão tocada que se perguntaram: e agora? O que devemos fazer? Essas pessoas perceberam que precisavam mudar, mas não sabiam como. A mesma coisa aconteceu com Saulo. Ele perseguia os cristãos e achava que estava fazendo tudo certo, mas quando Jesus apareceu para ele, a ficha caiu. E a única coisa que ele conseguiu perguntar foi: o que eu devo fazer agora? Ele sabia que algo tinha que mudar. Outro caso é o do carcereiro. Ele era responsável por cuidar da prisão, e de repente acontece um grande terremoto. Pronto para tirar sua própria vida achando que os presos tinham fugido, Paulo e Silas disseram para não fazer aquilo porque eles estavam em suas celas. E o carcereiro perguntou a eles: o que eu devo fazer para ser salvo? Ele sabia que precisava de ajuda, mas não sabia por onde começar. Essas perguntas são muito importantes, porque mostram que quando você chega em um momento decisivo, precisa saber o que fazer para se aproximar de Deus. E a pergunta mais importante de todas é: o que eu devo fazer? Eu sou Bueno e nesse vídeo vou mostrar o que você deve fazer para ser salvo. Mas antes de começarmos, peço que confira se está inscrito no canal e se as notificações estão ligadas. Assim, sempre que tiver um vídeo novo, você será avisado e poderá continuar acompanhando essa série de vídeos que vão te ajudar a compreender melhor a Bíblia. A Bíblia mostra que há algo que você precisa fazer para ser salvo. Não é como se a salvação caísse do céu e você não precisasse fazer nada. Para ser salvo, você precisa escolher o caminho certo. A salvação é um presente de Deus, mas um presente você pode aceitar ou rejeitar. A escolha é sua. A Bíblia mostra que muita gente acaba rejeitando esse presente pelas mais diversas razões. Então, o que você faz com esse presente que Deus está te oferecendo? A resposta está em ter uma fé que obedece a Deus. Não basta apenas dizer Senhor, Senhor. Jesus disse que só quem faz a vontade de Deus é quem vai entrar no reino dos céus. Isso significa que a salvação não é só sobre acreditar, mas sobre ter uma fé obediente, que nos move a seguir o que Deus nos ensina. Em Tiago capítulo 2, versículo 19, vai nos dizer que até mesmo os demônios creem em Deus. E sabemos que eles não são seres que foram salvos. Então você pode se perguntar: o que vai me diferenciar dos demônios? E a resposta é a obediência. Depois que a fé obediente é desenvolvida, o próximo passo é o arrependimento. Imagine que você está andando por uma estrada e de repente percebe que ela leva a um lugar perigoso. O que você faz? Você para, pensa e decide dar meia volta para seguir um caminho melhor, certo? Isso é arrependimento. É quando você percebe que está indo na direção errada e decide mudar de caminho. Arrependimento significa reconhecer que algumas coisas que você faz, diz ou pensa não agradam a Deus e te afastam dele. É como dizer: eu não quero mais fazer o que é errado, quero seguir o caminho certo, aquele caminho que agrada a Deus. Ou seja, é sobre tomar uma decisão de mudar. Isso não significa que você vai ser perfeito e nunca mais errar, mas significa que você vai se esforçar para fazer tudo o que é certo perante aos olhos de Deus. Jesus disse que sem arrependimento, a gente não pode ser salvo. Isso porque continuar fazendo o que é errado nos afasta de Deus. Mas quando você decide se arrepender e mudar, Deus pode te perdoar e te ajudar a seguir no caminho certo. Agora que você já deu os primeiros passos importantes com a fé e o arrependimento, vamos falar sobre o próximo passo, a confissão de fé. Confessar a sua fé significa falar em voz alta que você acredita em Jesus e que Ele é o Senhor da sua vida. Na Bíblia, a confissão de fé é algo super importante. O apóstolo Paulo disse que se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e acreditar no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Isso significa que a fé começa no coração, mas precisa ser expressa em palavras. Confessar Jesus como Senhor é como dizer: Jesus é o Senhor da minha vida e eu sei o que Ele ensina. E Jesus mesmo disse que se você confessar Ele diante de outras pessoas, Ele vai te confessar diante de Deus. Essa confissão não é só uma questão de palavras, mas sim sobre mostrar para todos que você acredita em Jesus e quer seguir. E essa confissão deve ser feita não só uma vez, mas deve continuar ao longo de sua vida. Na Bíblia, temos um exemplo de confissão de fé do oficial etíope que estava aprendendo sobre Jesus com Felipe. Ele confessou: eu acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele confessou e imediatamente foi batizado. Então, quando você confessa a sua fé, está mostrando que está sério no seu compromisso com Jesus
E isso é um passo super importante na sua jornada de fé, porque declara para o mundo que você pertence a Deus. E a confissão deve te levar imediatamente ao próximo passo, que é o batismo. O batismo é o começo de uma nova vida com Deus. Jesus falou sobre o batismo e deixou claro que ele é essencial. Ele disse que quem crer e for batizado será salvo. No Novo Testamento, todas as pessoas que decidiram seguir a Jesus foram batizadas, como uma forma de mostrar que estavam todas decididas a viver para Cristo. O batismo não é só um ritual, mas um passo de obediência que mostra que você está vivendo uma nova vida em Cristo. Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. Da mesma forma, no batismo, decidimos morrer para esse mundo, somos sepultados nas águas e, ao sair, somos ressuscitados para uma nova vida. É no batismo que recebemos o perdão dos nossos pecados e também a presença interior do Espírito Santo. É no ato de ser mergulhado nas águas que somos selados como sendo filhos de Deus. O apóstolo Paulo, mesmo depois do encontro que teve com Jesus, precisou ser batizado para lavar os seus pecados. Ou seja, o batismo não pode, em hipótese alguma, ser descartado ou ser deixado para mais tarde, pois, de acordo com as Escrituras, ele é fundamental para sermos salvos. Naquela conversa com Nicodemos, Jesus diz que quem não for batizado da água e do Espírito não pode ver nem entrar no reino de Deus. Lembrando que, se estamos desenvolvendo uma fé obediente, devemos estar dispostos a fazer tudo o que Jesus manda. E o batismo é uma dessas ordenanças. À medida que você continua a viver a sua nova vida em Cristo e compartilhar sua fé com os outros, é importante lembrar que essa jornada com Deus é para a vida toda. E como qualquer coisa nova, haverá momentos desafiadores. E aí que entra a perseverança, a capacidade de continuar firme, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Perseverar na fé significa não desistir de seguir Jesus, mesmo quando você enfrenta problemas, tentações ou dúvidas. Todo mundo passa por momentos assim, mas o segredo é confiar que Deus está com você em cada passo, te fortalecendo e te guiando. A Bíblia nos encoraja a perseverar. Jesus mesmo disse: "No mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo." Isso significa que, embora a vida tenha seus desafios, você pode ter certeza que Deus está no controle e que com Ele você pode superar qualquer coisa. Uma das maneiras de perseverar na fé é continuar a fazer as coisas que te aproximam de Deus, como ler a Bíblia, orar e estar junto com outros cristãos. Esses hábitos ajudam a manter seu coração e sua mente focadas em Deus, mesmo que as coisas estejam difíceis. Outra coisa importante é lembrar que você não está sozinho nessa caminhada. Deus colocou pessoas ao seu redor. A igreja, nela você pode encontrar pessoas mais experientes que podem te apoiar, te dar conselhos e orar por você. A fé é como um músculo que você fortalece ao longo do tempo. Quanto mais você confia em Deus e depende dele, mais forte sua fé se torna. E com o tempo, você verá que mesmo os desafios mais difíceis não são impossíveis de superar, porque Deus está sempre ao seu lado. Se pudéssemos resumir esse vídeo em poucas palavras, poderíamos dizer que para você ser salvo, você precisa dar alguns passos, desde entender a importância da fé obediente, passando pelo arrependimento, confissão, batismo e a perseverança até o fim. Tudo isso faz parte de um caminho que vai te levar mais perto de Deus e do plano que Ele tem para a sua vida. Seguir a Jesus não é só sobre fazer uma decisão em um momento, é sobre confiar em Deus em cada situação, buscar crescer na fé e deixar que Ele te guie em cada passo. Ao fazer isso, você vai descobrir que a vida com Deus é cheia de alegria e paz, mesmo nos momentos difíceis. Então, lembre-se de permanecer conectado a Jesus. Essa conexão é o que vai te dar a força, a sabedoria e a coragem para enfrentar qualquer desafio e também produzir bons frutos. E saiba que Deus estará com você em cada momento, pronto para te ajudar e te guiar. Não importa onde você esteja nesses passos, o importante é continuar caminhando, sabendo que Deus tem um plano maravilhoso para você. E ao viver para Ele, você não só transforma a sua própria vida, mas também impacta a vida de todos ao seu redor. Então, continue firme na sua fé, viva com propósito e deixe Deus trabalhar através de você, porque o que Ele tem reservado para você é algo maior do que você pode imaginar. E a melhor parte dessa caminhada é que você nunca estará sozinho. Deus sempre estará com você.